Oi, gente, tudo bem? Mais uma aula de farmacologia, 18 de junho de 2020, né? E, e aí, pensando em ampliar o nosso conhecimento, hoje eu vou estar falando sobre práticas integrativas do SUS, tá? Então, a gente vai começar. Eu vou começar explicando como é que ela entrou no SUS, tá certo? Porque assim, independente de ser um serviço público ou particular, tudo tem que estar dentro do SUS, tem que estar regulamentado para poder virar um tratamento. Então, a partir do momento que algo não tem legislação, que não está dentro do SUS, ele se torna ilegal. Então, o SUS é o Sistema Único de Saúde. Não quer dizer que ele é público, tá? Ou privado. Quer dizer que ele determina as diretrizes que o sistema de saúde deve seguir, tá certo? Então, que isso fique muito claro na cabeça de vocês, porque quando a gente fala em SUS, a gente pensa em serviço gratuito, tá? E não é isso. Então, você tem lá a Lei 8.080, tá? Que traz toda a regulamentação, desde um atendimento simples, de um atendimento ambulatorial, até as mais altas complexidades, e como eu expliquei para vocês em aula, a respeito do CONITEC, que é a comissão técnica que diz se um medicamento, ou um tratamento, ou até um protocolo pode ser implantado no Brasil ou não, tá certo? Então, é assim, as práticas integrativas, elas já vinham ocorrendo. Então, de que forma elas vinham ocorrendo? Na atenção básica, tá? E nos hospitais, de forma, não é de forma ilegal. Sim, é correto falar que era de forma ilegal até 2006, mas era uma forma de você amenizar os sintomas e a dor de determinadas doenças, principalmente os cânceres, né? Então, você tinha a pessoa que estava em tratamento, e aí tem uma questão que a gente não abordou em aula, né? Até porque não faz parte da farmacologia, que chama a morte digna. O que é uma morte digna, né? É você saber que uma doença não tem cura, mas ao mesmo tempo você deixar o paciente morrer nas melhores condições possíveis. O que seria isso? Sem extrema dor, né? De uma forma confortável, de uma forma psicologicamente aconchegante. Por exemplo, e isso é uma coisa que eu acredito que vai virar prática, a entrada de animais nos hospitais na hora que um paciente está com diagnóstico de morte, de óbito, entendeu? Então, já vi isso em vários hospitais, normalmente acontece no domingo, né? Que um idoso é muito apegado a, por exemplo, um cachorro ou a um gato, eu já vi com os dois acontecerem, e aí a gente põe esse pet dentro daquelas caçambas de plástico com rodinha, com tampa, que carrega a roupa, que carrega o lixo do hospital, e aí você põe esse pet dentro dessa caçamba, leva até o quarto desse paciente para ele poder matar a saudade, tá? Uma vez que ele já sabe que ele vai morrer, né? Então, a gente precisa desmistificar isso e, e deixar de ter medo de conversar sobre isso, né? Então, eu acho que isso também faz parte da vida, né? A morte é a certeza que a gente tem a partir do momento que a gente nasce. Então, começou-se nos hospitais a se fazer pequenas massagens, meditações, a reflexologia, que eu vou falar, a acupuntura.
E tudo isso era meio que clandestino, se fazia escondido. E a partir de 2006, resolveram fazer uma pesquisa e descobriram que isso era uma prática em todos os hospitais, tá? De forma escondida se fazia isso. Então, resolveu se regulamentar, né, as práticas integrativas e complementares do SUS. Aí criou-se a lei, né? Você vê, a gente está em 2020, essa lei tem 14 anos, né? E até hoje ela como é que eu vou dizer? Ela não é aceita, né? Por quê? Porque tanto qualquer faculdade da área de saúde não tem estas matérias no currículo. Por exemplo, eu fiz uma faculdade que eu tive homeopatia no meu currículo como matéria obrigatória, mas a homeopatia não é uma matéria obrigatória para farmacêutico. Então, se eu tivesse feito uma faculdade federal, por exemplo, eu podia optar por não fazer a homeopatia. Tá? Outra dessas práticas integrativas é a acupuntura, a medicina chinesa, né, que engloba uma série de práticas. Então, o médico ele é formado e ele não tem nem ideia do que se trata isso. Tá? Então, num primeiro momento, a grande classe médica torcia os olhos, entendeu? Falava, não aceito, isso aí não funciona. E tem países que isso funciona muito, né? Tanto que é a prática de medicina tradicional chinesa, né? Na China, você entra num hospital e são aplicadas agulhas no seu corpo, né? Eu vou explicar um pouco mais para frente que são agulhas muito pequenas, muito finas, né? Mas eles funcionam. A partir do momento que foi provado que a introdução dessa agulha, ela provoca uma série de reações, onde ocorre a concentração de neurotransmissores, então ela se tornou uma prática aceita e virou uma especialidade médica. Aí a gente entra numa outra questão. Ah, virou uma especialidade médica, então só médico pode aplicar? Não, né? Por quê? Porque a gente vai ver ao longo dessa aula que não tem nada a ver com a anatomia que a gente estuda e com a fisiologia que a gente estuda. É um outro conceito. Por isso que entra como prática integrativa e complementar. Então, o que significa isso propriamente dito? Ela tem que ser indicada pelo médico como complementar, ela não é substituta de qualquer tipo de tratamento, tá? Então, o paciente precisa solicitar para o médico, né, que ele deseja fazer alguma dessas terapias para ajudar no tratamento dele, tá? Então, é isso que fica assim no ar. Outra questão é quem vai pagar este tipo de tratamento, né? A gente sabe que sempre verba de saúde é uma verba contada e ela precisa de um gestor com uma ampla visão para entender o contexto, né? Por exemplo, a gente vai falar sobre doenças raras. Quanto da verba do SUS eu tenho que destinar a doenças raras, né? Uma vez que os tratamentos são caríssimos. Ah, então eu determino que 10% da verba do SUS vai para doenças raras. Eu tenho que lembrar que eu estou tirando esses 10% de um atendimento de pediatria na Amazônia, por exemplo, né? Então, se eu estou tirando para um lado, está faltando no outro, né? Então, a gente começou... eu estou desviando um pouco do assunto, estou entrando em verbas, mas eu acho importante vocês saberem disso, né? A gente tem o que a gente chama de judicialização
da saúde. O que que é? Eu tenho uma patologia, tá? Que tem um tratamento que é caríssimo. Então, eu entro com um advogado que invoca a Constituição e diz que todo mundo tem direito à saúde. E exijo que o governo pague pelo meu tratamento. Aí o juiz vai lá e sim, determina, olha, o seu tratamento custa 1 milhão, vai? É um tratamento raro e custa 1 milhão de reais. Este 1 milhão está saindo do todo do dinheiro do SUS. Então, a partir do momento que o juiz determinou que esse dinheiro vai pagar o meu tratamento, ele está deixando de distribuir para uma outra patologia, tá? Então, isso está muito em debate ainda, né? Até que ponto um juiz pode tirar o dinheiro desse todo, tá certo? Então, as práticas integrativas, apesar de elas estarem no SUS, elas não são financiadas pelo SUS. Então, o governo manda um dinheiro federal, mas esse dinheiro não pode ser para esta prática integrativa. Quem tem que aplicar ou não a prática integrativa é o governo municipal. Então, o prefeito da cidade tem que dizer, não, eu quero implantar, porque eu acredito nisso, isso vai ajudar a minha população, e aí ele contrata um serviço e será pago pelo dinheiro municipal. Tá certo? Então, isso é uma visão geral do que as práticas integrativas, né, do SUS. Como a minha ideia é dar uma geral para vocês, tá? Do que são as práticas integrativas, então vai ser muito superficial, tá, gente? Mesmo para vocês saberem que existe e como funciona, tá certo? Então, aqui nesse slide, deixa eu só ampliar ele, que fica melhor até para vocês verem, tá aqui, tá? A Prática Nacional de Práticas Integrativas e Complementares do SUS. Lembrando que cada prefeito vai aderir e implantar ou não no seu município, tá? Então, não é uma prática que tenha em todas as regiões do Brasil, tá certo? E aí, ela engloba, isso aqui está de maneira simplificada, mas para frente eu já vou explicar para vocês. Porque assim, dentro da medicina tradicional chinesa, então vamos lá, todo mundo já, hoje em dia, já ouviu falar de acupuntura, né? Que o pessoal fala vulgarmente, aquelas agulhinhas, tá? Mas dentro da prática de medicina chinesa, você tem a reflexologia, você tem a auriculoterapia, que são as agulhinhas na orelha. Então, existe uma série de tratamentos dentro da medicina tradicional chinesa, tá? Cada um com uma formação diferente, né? Com um diploma diferente. E aí a gente entra em outro questionamento. Muitos destes diplomas não necessitam de graduação. Então, a pessoa pode ter o ensino médio e simplesmente montar um consultório, tá? E aí ela vai se basear na legislação brasileira, né? Enfim, cada um vai ter o seu conselho regional para estar defendendo esse terapeuta ou esse praticante de cada área que eu vou falar aqui, tá? Aí a gente tem também as plantas medicinais, que aí é mais para os farmacêuticos, no sentido do que existem as farmácias vivas. Deixa eu até voltar aqui para falar, porque isso é muito, muito interessante, gente. O que são as farmácias vivas? Por exemplo, o prefeito resolve implantar farmácia viva num município. Então, ele vai chamar os representantes destes bairros e vai fazer uma pesquisa de que tipo de plantas que existem nesses bairros. Então, aqui, por exemplo, a gente tem o gervão, a gente tem a pitangueira, a gente tem
o chá de guaco, a gente tem o chá de gengibre, são tudo plantas locais que todo mundo tem acesso. E aí é implantada a farmácia viva. Então, o prefeito do Guarujá resolveu implantar a farmácia viva aqui no Guarujá. Então, ele vai chamar a comunidade médica e os farmacêuticos. A gente vai fazer um trabalho de orientação de como fazer esses chás, qual a farmacologia desses chás, a dosagem deles. E aí sim, a gente vai até cada unidade básica, ver qual delas vai querer criar uma horta ou simplesmente criar um grupo que distribua essa informação, e aí os médicos vão prescrever, em vez deles prescreverem 10 gotas de dipirona para uma criança de 10 anos, eles vão escrever tomar uma xícara de chá de sabugueiro de 4 em 4 horas. Tá? Então, isso sim é a prática integrativa da farmácia viva. E aí, por exemplo, o paciente vai pegar esta receita com os chás lá, então a criança está com tosse. Um chá de guaco de 4 em 4 horas ou de 6 em 6 horas. Ele vai para a farmácia e aí o farmacêutico vai explicar para esse paciente, olha, esse chá você utiliza as folhas, mas as folhas são partes moles das plantas e elas não devem ser fervidas, ou seja, você vai ferver a água, você vai jogar as folhas e tampar, tá certo? Por quê? Porque a substância que vai fazer a ação farmacológica, ela está justamente no cheirinho que evapora. Então, ela precisa esfriar para essa substância ir para a água, para a pessoa estar tomando esse chá de forma correta. Senão, ela está tomando só algo que vai aquecer o corpo dela, porque a substância é volátil e ela foi embora, porque a tampa da panela ficou destampada. Percebem assim o quanto de detalhes precisa? Então eu preciso de uma enfermeira da unidade básica que aceite essa implantação. Preciso que o médico aceite prescrever isto. Preciso de um farmacêutico capacitado em plantas medicinais. Então não é algo muito simples de se implantar. Na verdade, o que eu, Marta, particularmente acho e tenho acompanhado muitos projetos, né, principalmente Ceará, né, toda a parte do Nordeste, isso aí está dando muito, muito certo. Mas você precisa pegar um bairro piloto, montar isso num bairro, ter índices para acompanhar a evolução desse projeto, para ele ir caminhando e ampliando, tá certo? Então, eu falei aqui da farmácia viva, porque está diretamente ligada a nós técnicos de farmácia e farmacêuticos, tá? Porque muitas vezes um paciente chega na drogaria, chega na farmácia de manipulação, e nem sempre a alopatia vai ser indicada para aquela situação, tá certo? Então, funciona a farmácia viva, tá? Funciona a fitoterapia, então você tem diversos cursos, principalmente online, gratuitos, você tem diversos livros de plantas medicinais, mas a gente vai se apoiar na farmacopeia brasileira, tá certo? Então, a gente não vai seguir o chazinho, apesar da pesquisa para ser implantado na farmacopeia brasileira, ter utilizado essa cultura popular, criou-se um método e uma quantidade adequada de quantas folhas eu tenho que colocar para a quantidade de água correta, tá?
E outro detalhe que também é muito importante nas farmácias vivas. Chá medicinal não pode ser adoçado, tá? E aí a gente encontra muita resistência da população quanto a isso. O chá medicinal, você dá ele in natura, tá? Você preparou ele com a água fervendo, né? Com as plantas ou com a casca da árvore, né? O próprio ácido acetil salicílico eu expliquei para vocês, que ele é derivado da casca da árvore. Então, toda essa questão técnica, ela tem que ser embasada na farmacopeia, tá certo? Então, que isso fique muito claro, não é sair indicando chazinho para ninguém. É toda uma prática científica que foi implantada no SUS, está embasada em lei e provas científicas para poder ser implantada, tá? Então, essa é a farmácia viva e as plantas medicinais, tá? Junto com isso, também está associado aromoterapia, tá? Porque, na verdade, você vai... E aí, junta essas duas práticas. Olha só que interessante que é, gente. Porque vocês vão estar inalando um cheiro para determinadas patologias, tá? Então, a gente conhece muito bem isso com o hortelã e o eucalipto para problemas pulmonares, tá? E problemas de alergia. E aí, a aromaterapia está diretamente ligada à medicina tradicional chinesa e ela está amparada pela fitoterapia através das substâncias voláteis, né? Então, por isso que são práticas integrativas, porque você vai, muitas vezes você vai estar usando mais do que uma prática para um mesmo tratamento. E aí, junto com tudo isso, você vai estar utilizando corticosteroide, você vai estar utilizando uma fisioterapia, então você vai estar utilizando um conjunto de práticas, tá certo? Na próxima aula, né, a seguir às 7h10, eu vou estar falando para vocês sobre a medicina antroposófica e sobre o termalismo, tá bom? Eu vou falar um pouquinho agora sobre a homeopatia, mas eu acho que antes de falar sobre a homeopatia, eu vou finalizar essa aula colocando para vocês, porque eu tenho só mais 10 minutinhos para estar colocando para vocês nessa primeira aula, tá? Então, a gente vai falar sobre esse slide nessa aula, que são as leis e que tipos de práticas tem, e aí na próxima eu entro com os detalhes de aonde atua essas práticas, tá bom? Então, como eu falei para vocês, ó, em 2006 foi criada a Portaria 971, que aprova a Prática Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no SUS. Então, o que acontece? Ela reconhece as práticas podendo serem praticadas em solo nacional, com a devida legalidade. Elas deixam de ser práticas de curandeiros, né? Que muito se falou que isso é charlatanismo. Era essa frase que se utilizava na época, tá? Isso é charlatanismo. Não é charlatanismo, tá? A partir de 2006, ela passa a ser considerada realmente tratamentos, tá certo? Em nenhum momento eles substituem o tratamento alopático, tá? Eles não são obrigatórios nas faculdades, então, como eu disse antes, você pode fazer ou não, mas a gente passa a aceitá-los a partir de 2006.
Em 2000, vocês veem, quase 11 anos depois, tá? Disso ser implantado e virar lei, a gente começa a incluir outras práticas que foram provadas, né? Então, existem teses de doutorado provando a ação desses tipos de práticas em tratamentos, tá certo? Então, aí em 2017 inclui a arte-terapia, tá? Que é a pintura como parte da terapia, principalmente com parte psicológica, a parte de tratamento com crianças especiais, né? E tudo mais. Então, ela começou a comprovar o seu efeito. A arte Ayurveda, né? Ayurvédica, né? Na verdade, que é uma prática indiana, tá? Eu vou falar na próxima aula que ela vai atuar nos chakras e tudo mais. A biodança, que é uma dança, na verdade, gente, isso é muito interessante porque assim, não é você impor uma coreografia ou impor um ritmo para o paciente. É muito bacana isso é praticado no Hospital das Clínicas, tá? Em São Paulo, e eu acompanhei, tem um congresso uma vez por ano que o Hospital das Clínicas chama Hospital de Portas Abertas, né? Então, ele convida a população uma semana de congresso, né? Que vai das 8 às 6 da tarde, para você conhecer todos os tipos de tratamentos que são feitos no Hospital das Clínicas. E aí, nessa biodança, você faz com que as pessoas dancem o que vem na cabeça delas, né? Então, existe a parte de pessoas com problemas mentais, existe a parte de pessoas com depressão e existe a parte de pessoas com problema motor, com dificuldades, né, de reabilitação e tudo mais. Então, é muito, muito bacana, tá, gente? Toda essa parte. A dança circular, aí a dança circular já é uma dança com orientação determinada, né, para mexer com determinadas partes do corpo junto com o cérebro. Deixa eu fazer uma parte aqui para vocês estarem entendendo, tá? Existem os trabalhos também de doutorado, onde eles provam que uma pessoa ouvindo Mozart, tá? Eu conheço esses trabalhos só com músicas de Mozart. Eu não conheço com outros tipos esses trabalhos de doutorado que eu particularmente li, tá? Então, foi colocado Mozart para determinados pacientes escutarem, tá? Pacientes em estados terminais e outros pacientes em princípio de tratamento, e essa música acendia determinadas partes do cérebro que estavam neutralizadas, tá? Elas estavam sem, como é que chama, pulsação, não é pulsação o termo utilizado, né? Mas, enfim, elas não tinham nenhuma atividade e passaram a ter através da música, e aí a música foi colocada assim, a cada 4 horas, 30 minutos de música. Tá? Então, assim, tem uma dosagem da música que deve ser colocada no paciente. Então, não é uma coisa aleatória, eu estou com vontade de escutar música, eu ponho lá. Não, é colocada em determinados espaços de tempo, não são espaços onde a pessoa se alimentou, então precisa esperar a pessoa fazer a digestão e tudo mais, e foi provado que funciona, tá? Então, aí foi aceito a musicoterapia, tá? A naturoterapia, tá? Que são tratamentos, como eu dei a aula de nutracêuticos,
é exatamente a parte de nutracêuticos que entra na naturoterapia, tá? Que são os naturopatas, que eu até brinco muito, né? Que eu tenho... Minha filha tem um amigo que é vegano, né? E aí eu falei para ela, brincando, né, e tudo mais, mas brincando, mas no sentido, né, de consciência. Falei, todo vegano tem que se tratar com naturopatia, porque a partir do momento que você quer ser 100% natural, e isso é muito válido, funciona, tá? Faz bem, gente, desde que você consiga fazer uma dieta correta e tudo mais. E aí eu falei para ela, todo naturopata tem que procurar tratamentos alternativos para acompanhar aquilo que ele prega. Porque se você prega uma naturoterapia e você, na hora que você tem dor, você vai lá e pega um comprimido de ibuprofeno, um comprimido de Dorflex, você está fugindo totalmente aquilo que você prega, né? Então é uma brincadeira que eu faço, mas que tem todo o sentido, que assim, a gente está caminhando para uma geração de veganos, né? E essa geração, ela vai entrar aqui, né? Na naturopatia e aí a gente vai ter que ter profissionais da área da saúde que respeitem isso. Da mesma forma que a gente... vou até voltar aqui, que a gente está entrando em vários assuntos que a gente acaba não abordando em aula, né? Por exemplo, quando, pela legislação brasileira, você tem direito à crença que você escolher e ela deve ser respeitada. E aí a gente entra na situação dos... não é dos testemunha de Jeová. Esqueci, eu acho que é testemunha de Jeová. Testemunha de Jeová, que não aceita a transfusão de sangue. Por quê? Porque eles acreditam que Jesus vai voltar e vai despertar eles, e eles precisam estar com o corpo deles íntegro. E a partir do momento que você toma uma transfusão de sangue, o teu corpo ficou impuro, então você não poderá ser ressuscitado, tá? E aí você, quer dizer, eu, no caso, acompanhei diversas situações em hospitais onde isso não é respeitado, tá? Eles colocam o sangue mesmo. Eu, particularmente, tenho 2 cunhados médicos, né, e tudo mais, e a opinião deles é assim: se você quer ser testemunha de Jeová, você vai ser na sua casa. A partir do momento que você entrou no hospital e eu sou responsável por você, eu vou prescrever sangue, vou implantar sangue e vou fazer a transfusão de sangue se você precisar, né? Eu tenho um conceito diferente, né? Eu acho que está na legislação e se a pessoa resolveu seguir aquela crença, ela tem que ser respeitada quanto a isso, né? E aí a gente volta aqui, né? Por que eu estou falando disso? Porque se você decidiu ser vegano, né? E você decidiu que você vai seguir a naturopatia, o médico que te trata, ele tem que respeitar isso, né? Então, ele tem que respeitar que você quer ser um naturopata e, ao mesmo tempo, te explicar as consequências, né? Então, um naturopata, ele vai te tratar com nutrientes e vai te tratar com chás e ervas, e a partir do momento que você está morrendo, você vai ter que aceitar que dentro da nossa legislação, uma vez que você deu entrada num hospital, você vai ser tratado com alopatia. E aí você vai fugir toda a regra que você seguiu durante toda uma vida, tá?
Então, isso assim, é um limiar de conceitos que a partir do momento que você desmaia, não vai estar uma pulseira lá no seu braço escrito eu sou vegano. Então, você vai entrar num hospital e vão dar nutrição enteral com base animal em você, tá? Então, isso aí são para os próximos 10 anos, eu diria, tá? Toda uma adaptação do ser humano quanto a estas novas práticas, tá certo? E a naturopatia faz parte de uma dessas práticas, tá certo? Gente, eu vou parando por aqui e aí eu volto às 7h10 para explicar para vocês, tá? Porque assim, a gente ainda tem bastante coisa para falar. Ó, vocês veem que assim, eu entrei aqui, ó, só na legislação, eu nem consegui terminar a legislação, tá? Osteopatia, quiropraxia, reflexologia, reiki, Shantala. Shantala é sensacional. Eu fiz com os meus filhos quando eles nasceram e é muito bacana de se fazer. É uma massagem que você faz no bebê. A yoga entrou, tá, como prática. Então, a gente volta com esse slide, tá bom? Daqui a 20 minutinhos a gente volta na próxima aula com esse slide, porque senão vocês sabem que a nossa aula é cortada, tá bom? Gente, conto com vocês, espero que vocês estejam entendendo o que eu estou explicando, tá certo? Todo o embasamento científico e a parte de legislação para vocês entenderem até como solicitar esses tipos de tratamento, tá bom? A gente já volta já já. Deixa eu fechar aqui.